Pois bem, prosseguindo no estudo dos evangelhos, estamos na página 97 do nosso livro. Estudamos o momento que Jesus foi preso no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras são cerca de 3 quilômetros que ele vai a distância em média de Jerusalém, né, para onde Jesus vai ser levado, ok? Bom, aqui no texto, é o item 2 do nosso material didático, Jesus perante Anás. Bom, o texto que eu vou fazer a leitura aí com vocês é João capítulo 18. Vamos ler o versículo 13. João capítulo 18, versículo 13, que diz o seguinte: e conduziram-no primeiramente a Anás por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então, olha, como eu disse para vocês, Anás, ele tinha sido sumo sacerdote do ano 6 ao ano 15. Essa era uma decisão política, era o representante de Roma que colocava. No momento atual era Pilatos. Pilatos poderia trocar o sumo sacerdote, era um cargo político. Para vocês verem uma das razões do problema que Israel está vivendo, né? Então Anás, ele foi trocado por uma autoridade política que governava aquela região, que era da Síria, ele, não me lembro o nome dele agora. Então, Anás, ele deixou de ser o sumo sacerdote, mas como ele já tinha uma influência política, o que vai acontecer? Ele vai continuar, vamos dizer, fazendo novos sumos sacerdotes. Então, nos dias que Jesus está sendo preso e sendo julgado, o sumo sacerdote daquele ano, apontado aqui, quem é? Caifás, né? E Caifás era genro de Anás. Então, provavelmente, nós já estamos diante de um caso como os antigos faziam, né, de casamento, de família, né? Olha, você é também descendente de Arão, então casa o teu filho com a minha filha e eu ajudo também para ele chegar a ser sumo sacerdote. Isso muito provavelmente acontecia. Bom, então Caifás, ele tinha direito a ser sumo sacerdote, ou seja, era de uma família descendente de Arão, e além disso ele casou-se com a filha de Anás, que também era descendente de Arão. Ok? Então, quando diz que ele era o sumo sacerdote daquele ano, porque isso era comum, poderia durar 2 anos, 3 anos, mas era assim, segundo a vontade da autoridade de Roma, tá bom? Pois bem, agora o versículo 14, né? João capítulo 18, versículo 14. Nós lemos o versículo 13, agora vamos ler o versículo 14. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Irmãos, nós ficamos tentando entender assim, por que o homem teria falado isso, né? João diz que num determinado momento que ele chegou a profetizar, por ser o sumo sacerdote daquele ano, ele profetizou, né, a morte de Jesus. Ok? Bom, Caifás, pelo que nós sabemos, ele era um saduceu. Ele era um saduceu. Então, como saduceu, ele era um religioso, vamos dizer, limitado. Tem aquela expressão popular, manco, não vou usar isso. Uma pessoa que não vive a religiosidade de forma completa, né? A fé judaica, no caso. Por quê? Porque ele não acreditava na integridade das escrituras, tá bom? Mas, de alguma maneira, ele fala coisas
que a gente só pode explicar olhando para o falso profeta Balaão, que o homem estava desviado, mas quando ia tentar amaldiçoar, Deus tomava os lábios dele e ele abençoava. Então, esse homem, ele acaba falando, convinha que alguém morresse pelo povo, né? O versículo 15. Aí agora, João capítulo 18, versículo 15. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Olha, então Jesus ele foi levado primeiro na casa de Anás. Ele ainda nem foi levado para a casa de Caifás. Anás não era o sumo sacerdote, mesmo como autoridade romana, ele não tinha direito a estar ali julgando Jesus, né? Vamos colocar assim. Caifás era o líder do Sinédrio, o presidente do Sinédrio, o sumo sacerdote, ele é que deveria julgar, mas um certo favorecimento, tá ok? Bom, mas agora veja, Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Ou seja, outro personagem também que nós não sabemos quem é, né? Mas ele vai com Simão Pedro porque dos 11, 10 correram mesmo, tá bom? E Pedro ficou por perto. Bom, esse conhecido do sumo sacerdote, ele ia levar Pedro para um local onde estava quem ali? Estavam as pessoas que foram prender Jesus lá no jardim, que viram Pedro pegar uma espada. Então Pedro estava se arriscando, né? Pedro estava se arriscando estar ali naquele local, porque a possibilidade dele ser reconhecido é muito grande. Tá bom? Então esse discípulo leva Pedro até a sala do sumo sacerdote, até a sala de Anás. Normalmente as casas tinham um local, como que um varandão, a gente chama de um varandão, mas um local coberto para reunião, para receber pessoas, principalmente de uma autoridade, como eram os sacerdotes e principalmente o sumo sacerdote. Pilatos também vai ter parte, exatamente que Jesus vai estar como nessa sala de Pilatos, esse espaço para receber pessoas, né? O versículo 16. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Ou seja, Pedro era a pessoa mais fácil de ser reconhecida dos 11, né? Porque ele agiu contra aqueles que foram prender Jesus, mas agora esse discípulo então leva Pedro para dentro, para Pedro chegar nesse ambiente das pessoas que participavam da reunião, né? Bom, e agora o que vai acontecer? Vai ser nesse momento que Pedro ele vai ser, vamos dizer, provado, ou vai ser tentado, e vai acabar errando. Bom, abra agora em Mateus 26, que é quem melhor, no meu entender, conta essa história, esse momento que Pedro vai ser provado. Primeiro agora, ainda na casa de Anás, depois ele vai ser provado também na casa de Caifás. A própria tentação de Pedro, ela tem intervalo, tá bom? Então aqui ele vai ser, vamos dizer, tentado 2 vezes e vai negar 2 vezes. Mateus 26, 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra área da casa, né? Outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Né? Que momento difícil, né, para o apóstolo Pedro. Mas
ele, nós também sempre dizemos, foi o que teve coragem de estar junto de Jesus para acompanhar o que iria acontecer. Se colocou nessa situação de risco também, tá ok? Então, nesse momento, ele nega Jesus 2 vezes, tá ok? Bom, eu quero ler também um versículo com vocês. Só um minuto. Agora vamos abrir em Marcos. Marcos 14. Marcos 14, versículo 66. Ou seja, aqui Marcos vai contar a mesma história que nós acabamos de ler, em Mateus, mas ele vai dar alguns elementos diferentes, tá ok? Versículo 66. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre. E o galo cantou. Bom, daqui a pouco eu comento com vocês sobre quem o que seria esse galo, né? Alguns acham que seria realmente a ave, outros acham que seria o toque da trombeta, que realmente era chamado na história de galo, para contar um período de vigília. Meia-noite era chamado o início da vigília do galo e 3 horas da madrugada era o fim da vigília do galo. Não era, havia essa expressão entre os romanos. E eles tocavam uma trombeta que as pessoas chamavam popularmente trombeta do galo, porque ela tocava, tinha um toque meia-noite e tinha um toque 3 horas da madrugada. Tá ok? Então o galo ele canta a primeira vez. Tá ok? Agora, a segunda vez que o galo canta, esse foi o versículo 68. Ainda lendo Marcos capítulo 14, agora vamos ler o versículo 69. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. Ou seja, ele negou e o galo cantou, né? Aí ele negou uma segunda vez, tá ok? Nesse momento, Jesus ainda está na casa de Anás. O que nós vamos ver agora é que, então, Anás vai começar a interrogar Jesus, nessa cronologia, nessa harmonia que eu estou fazendo com vocês. Então, para isso, vamos para João capítulo 18, versículo 19. Que diz o seguinte: E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então, olha, o apóstolo Pedro estava tentando ficar o mais próximo possível. Não tem como nós afirmarmos aqui se ele ouvia as perguntas que estavam sendo feitas a Jesus, tá ok? Mas ele estava tentando ficar próximo. E agora o sumo sacerdote Anás vai começar a interrogar Jesus. Então pergunta sobre os discípulos de Jesus e da sua doutrina. Com certeza esses homens eles tinham medo, vamos dizer, de perder o poder, né? E queriam que a situação ficasse como estava junto de Roma. E provavelmente ele queria, vamos dizer, exterminar esse movimento. Para ele era mais um dos movimentos que causava mortandade, violência em Israel.
eu sempre digo, ele não acreditava no profeta Daniel. O profeta Daniel disse o ano que o Messias deveria morrer. 69 semanas, 483 anos. Só que esse homem, ele não acreditava que o livro do profeta Daniel era inspirado por Deus, né? Ou seja, então esse aprendizado ele não tinha. Então ele certamente está perguntando isso para fazer um levantamento, para iniciar uma perseguição, como eles vão fazer mesmo aos discípulos de Jesus. Tá bom? Bom, versículo 20, João 18, 20. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Bom, ao mesmo tempo que Jesus está dizendo, deixando bem claro que ele, vamos dizer, cumpriu o seu ministério, e está dizendo o seguinte: essa mensagem não vai ter como ser anulada, né? Porque ele... Mas essa resposta de Jesus, então, vai parecer assim como que uma afronta ao sumo sacerdote, né? Versículo 22. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Nós vimos a experiência de um criado chamado Malcolm, que viveu até uma experiência de cura, né, com Jesus. Já que Pedro cortou a orelha dele, Jesus foi lá e curou a orelha dele, tá ok? E agora vem esse outro criado. É claro que ele não tinha autorização para fazer isso num julgamento justo, isso não pode acontecer. E isso mostra também como o sumo sacerdote não era uma pessoa correta, porque, por exemplo, se fosse eu dirigindo o julgamento e os meus servos que, vamos dizer, conhecem o meu sistema, eles jamais fariam isso. Então, um servo, um criado que vai lá e dá um tapa, agride quem está sendo julgado, né, esse homem aí, ele certamente já via coisas erradas e talvez em outros julgamentos já era alguém mesmo preparado para bater. Mas isso já caracteriza o sumo sacerdote, né? Isso seria normal entre eles. Bom, o versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Ou seja, não falei nada de errado, né? Versículo 24. Anás mandou o manietado ao sumo sacerdote Caifás. Ou seja, o momento que ele esteve ali sendo julgado por Anás foi um momento, vamos considerar, relativamente rápido, né? Foi um momento relativamente rápido. Bom, eu coloquei um comentário aí no livro para nós podermos ler. Diz o seguinte: Anás não era mais o sumo sacerdote. Ele havia sido sacerdote presidido o Sinédrio de 6 a 15 depois de Cristo. Nós estamos aqui próximo do ano 29, o ano 30. Então, há cerca de 14, 15 anos que ele não era mais o sumo sacerdote. Mas era sogro do atual sumo sacerdote, Caifás, que, segundo o historiador Flávio Joséfo, presidiu o Sinédrio de 18 a 35 depois de Cristo. Flávio Joséfo, ele dá até o nome do governador romano que fez essa mudança, né? Colocando o sogro de Anás, o genro de Anás, como sumo sacerdote naquele ano. Ele dá detalhes desse período que é muito interessante. Quando chegarmos em Pilatos, nós vamos falar, ele conta a história de como Pilatos era violento
as intrigas que havia entre Pilatos e os judeus, né, e o risco de assassinato, de rebelião que eles viviam a todo momento. O momento político era difícil para Israel, porque em Israel havia mais rebelião do que em qualquer outro país do mundo. Não? Porque muitos outros países, eles até aceitavam o domínio romano, o domínio romano, e ou era submisso aos romanos, ou aos persas, ou a outro povo. Então muitos até aceitavam, mas em Israel era comum as rebeliões, até porque teve momentos, por exemplo, Flávio Joséfo, se você lê a história, ele diz que certa vez Pilatos levou uma esfinge, né, um desenho do imperador para dentro de Jerusalém. E aquilo ali já foi considerado uma afronta. Os judeus se lançaram sobre ele. Ele deu ordem para os soldados matarem. Os judeus todos botaram a garganta na espada e falou: pode cortar, mas se não cortar nós vamos quebrar, vamos arrancar isso tudo. E começou um monte de ameaça, que o governador voltou até atrás. Teve outros casos que ele foi violento mesmo, mandou matar. Mas então eles viviam em constante rota de colisão, como se diz, tá ok? Bom, então era Caifás que, segundo o historiador Flávio Joséfo, presidiu o Sinédrio de 18 até 35 depois de Cristo. Okay? Nesse período que Jesus vai ser julgado, provavelmente no ano 29 da era cristã. Nos dias do Novo Testamento, o cargo de sumo sacerdote era determinado pelo governo romano. No caso, Pôncio Pilatos era esse o governador. E para se manter no cargo, essa família certamente estava comprometida. A família de Anás, né, dos seus filhos e do seu genro, eles estavam comprometidos. Era um cargo político. É como se, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, um exemplo, ele vai escolher quem é que vai pastorear essa igreja. Era assim que funcionava. Então, quem é que vai cuidar dessa sinagoga? Vai ser o fariseu tal que me agrada. Quem é que vai ser o sumo sacerdote tal? Tem que ser descendente de Arão, então desses sacerdotes aí, o que me agrada é tal. Então haviam comprometimentos políticos, ok? Bom, o comentário prossegue. Anás não tinha direito de interrogar Jesus, mas certamente o fez favorecido por seu genro. O fato de Anás ser chamado de sumo sacerdote é porque o cargo de sumo sacerdote era vitalício. Mas o imperador romano não seguia essa regra e trocava seu bem-querer. Assim, um homem que havia sido sumo sacerdote continuava sendo chamado assim pelo povo, ou seja, os israelitas em si, eles continuavam falando, né, de Anás como sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote mesmo era Caifás. E como eu estou citando também o caso de Flávio Joséfo, se você lê a obra de Flávio Joséfo, ele também cita Jesus vivendo nos dias de Caifás. Por que a história de Flávio Joséfo e ele citar Jesus é interessante? É um testemunho extra-bíblico. E os judeus, quais os documentos que eles têm hoje para tratar desse período da história? Acredite, eles têm os evangelhos e Flávio Joséfo. E em ambos, claro, os evangelhos nem se fala, né? Em ambos tem testemunho de Jesus. Então eu separei aqui um texto de Flávio Joséfo para ler para vocês, em que ele fala de Jesus, que eu acho um testemunho interessantíssimo. Vamos ver o que ele diz. Nesse mesmo tempo, ele está contando a história de Caifás, né? Ele diz: neste mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio,
se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Então, observe, Flávio Joséfo escreveu essa obra quando? Olha, ele escreveu essa obra depois da destruição de Jerusalém. Você sabe que a destruição de Jerusalém ocorre no ano 70. E a destruição de Jerusalém foi um grande testemunho a favor de Jesus como Messias. Por quê? Porque era notória a profecia de Jesus que Jerusalém seria destruída, que ela seria cercada e destruída. E ela foi destruída no ano 70. E Flávio Joséfo escreveu depois disso. Por quê? Ele participou da revolta do ano 70. Ele participou da revolta. Ele acabou sendo preso. Ele era um judeu, né? Um sacerdote. Ele acabou sendo preso e acabou trabalhando como intérprete para Vespasiano, que o prendeu. E quando Vespasiano se tornou o imperador de Roma, Vespasiano acabou contratando ele para ele escrever a história do povo judeu, essa história dos hebreus que nós temos aqui. Então, Flávio Joséfo, quando ele escreveu, ele sabia da destruição de Jerusalém. E antes do ano 70, muito provavelmente os judeus ficavam provocando os cristãos, né? E aí o teu Jesus disse que Jerusalém seria cercada e destruída. Um exemplo, Jesus teria falado isso no ano 29, no ano 30, vou falar no ano 30 em tempos redondos, números redondos. Aí no ano 40, passaram-se 10 anos, não aconteceu nada. No ano 50, estou aqui conjecturando, isso não está escrito na história, né? No ano 50, eles dizem, aí, a profecia do teu Jesus não aconteceu, nada. No ano 60, nada. Quando chega no ano 70, Jerusalém estava cercada desde o ano 68, no ano 70 foi destruída. Aquilo certamente era um testemunho conhecido dos israelitas, certamente conhecido de Flávio Joséfo. Então, quando Flávio Joséfo escreve isso aqui, ele conhecia a história e talvez a destruição de Jerusalém o fez ficar pensativo sobre a rejeição de Jesus como Messias. É mais ou menos o que ele está falando aqui. Ele está dizendo que Jesus era um homem especial. Veja, ele prossegue. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruído na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Olha, se Flávio Joséfo se converteu, nós não sabemos. Os judeus, eles nem gostam muito do livro de Flávio Joséfo, porque ele dá um testemunho assim aberto. É como se ele tivesse visto a destruição de Jerusalém. Olha, aquela questão que estava sendo debatida, né? Aquele Jesus que morreu e depois os discípulos dele, até Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, isso certamente era conhecido de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo certamente tomou conhecimento de Paulo e Pedro sendo mortos em Roma. Ele era uma pessoa ligada à política. Ele era governador. Desculpe. Ele era governador da Galileia. Então, Flávio Joséfo, ele era governador da Galileia, ele era um político. Então, ele certamente tomou conhecimento. Aqueles discípulos daquele Jesus que se dizia o Cristo morreram nas mãos de Nero. Aquilo certamente foi notório a todos. Aí ele vê a destruição de Jerusalém e ele dá esse testemunho. Ele era o Cristo. Ele era o Messias. Então, não é impossível que Flávio Joséfo tenha reconhecido que, como ele era sacerdote também, né, era descendente de Arão, que a família dos sacerdotes erraram.
aquilo ali certamente era de conhecimento entre os sacerdotes. Aquele que nós matamos, os discípulos continuam pregando, né, e continuam dizendo que ele ressuscitou, e esse movimento está crescendo. E em alguns momentos os discípulos foram levados diante das autoridades judaicas, quando Paulo é levado diante de Herodes Agripa, Flávio Joséfo, como autoridade política de Israel, talvez ele tivesse até participando, talvez ele tivesse conhecimento desses eventos, ok? Então, quando ele, na década de 70, lá pelos anos 80, ele escreve essa obra e diz que Jesus era o Cristo, ele pode ter se convertido, né? Bom, vou prosseguir na leitura. O que mais que Flávio Joséfo diz? Então ele diz, né? Ele era o Cristo, ou seja, ele era o Messias. Até porque, como eu disse para vocês, quem acredita no livro de Daniel, né, o tempo de Daniel tinha que ter se cumprido. O tempo de Daniel tinha que ter se cumprido. Ele está escrevendo, vamos considerar que seja o ano 80, já tinham se passado, 50 anos desde a morte de Jesus. Já tinham se passado 10 anos da destruição de Jerusalém. E na morte de Jesus, segundo a profecia de Daniel, completaram 463 anos. Ainda que eles tivessem dificuldade no calendário, 50 anos de tempo, eu digo o seguinte, pelo lado racional, Flávio Joséfo pode ter olhado, pelo que Daniel falou, o tempo realmente se cumpriu. E Daniel falou que o Messias morreu, meu Deus. 69 semanas e o Messias é tirado, o Messias morre. Então Flávio Joséfo pode ter se convertido, mesmo ele usar essa expressão aqui, ele era o Cristo, então significa que Flávio Joséfo se converteu. Ele prossegue a leitura. Os mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e ele ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Então, lembre-se, ele está escrevendo para o imperador. Ele está escrevendo para o imperador. A descrição que ele faz aqui é de alguém que, vamos dizer, se converteu. É de alguém que se converteu, porque ele fala abertamente que Jesus é o Messias. Isso pode ter acontecido, né, principalmente porque ele viu se cumprir a profecia de Jesus. E ele, como historiador daquele período, como autoridade religiosa e autoridade política, ele com certeza conhecia a história de Jesus, de Paulo, de Pedro, de Nero ter matado eles, das pregações de Paulo pelas sinagogas das regiões da Ásia, como Paulo andou, da Grécia, e aquelas notícias chegavam a Jerusalém desse homem que está pregando entre os judeus, dizendo que o Messias chegou. Isso era sabido, isso era conhecido entre eles. Então, quando eu leio esse texto aqui, eu penso que ele pode realmente ter ressuscitado, né? Pode ter se convertido, digo, a Jesus. Tá ok?